Caso Renato Cariani. Afinal de contas, o que pode acontecer com o Renato Cariani? Ele pode ser preso ainda? Houve um pedido de prisão? Sim, já houve um pedido de prisão. A Polícia Federal fez esse requerimento, já vou explicar que tipo de prisão é essa que poderia ter acontecido. O Ministério Público, pelo que a imprensa disse, aceitou, mas os advogados conseguiram ali convencer o juiz a não aceitar. Então, nós vamos explicar tudo isso, vou explicar tudo isso para vocês, o que está acontecendo e principalmente como funciona o Código de Processo Penal no Brasil e as investigações. Eu sei que esse é um tema diferente aqui, né, porque geralmente eu falo sobre violência doméstica, falsas acusações, mas estamos aí diante de uma coisa que envolve o processo penal. E esse julgamento da internet também ele faz parte da vida de todo homem que é, vamos dizer aí, indiciado, né, investigado, e ele recebe o mesmo tratamento das redes sociais, que é o julgamento antecipado, né, a condenação sem nenhum tipo de embasamento, nem provas, basta apenas a acusação, sair o nome do homem na imprensa e esse homem já está condenado. Então vamos falar sobre esse assunto aqui, que eu achei interessante falar aqui na nossa rede social. A primeira coisa a se falar é quais são os crimes que o Renato Cariani, não é somente o Renato, né, que está sendo aí investigado. Na verdade, acredito eu que esse é um inquérito que vai se tornar um processo, provavelmente, que não é um processo assim de 100, 200 folhas, é um processo que vai ultrapassar com certeza as 5 mil folhas, de 10, 20 mil folhas, para o advogado ler e fazer a defesa de todos os acusados ali. É muita gente envolvida porque são muitos anos de investigação. Então, assim, a primeira coisa é que eu fico impressionado como as pessoas da internet, elas fazem um julgamento com teorias retiradas, você sabe de onde. Não vou falar para o meu vídeo não cair aqui, né? E já tem gente dizendo que eu não tenho decoro. Pessoal, olha só, essa coisa de decoro, eu falo a linguagem para todo mundo entender. E se alguém vier de abuso, vai receber uma resposta à altura. Decoro eu tenho dentro do tribunal, com o juiz, com o promotor e até onde ele também tem comigo, né? Com o policial, trato todo mundo bem, a urbanidade. Agora, esse decoro tem um limite, né? Não vou ficar aqui servindo de palhaço para ninguém. Então vamos lá, parte sim, esquece esse negócio de decoro. Vamos lá, vou citar aqui os crimes, né, que estão sendo investigados aí nessas empresas, e entre essas empresas temos aí a do Renato Cariani. Eu anotei aqui para não esquecer. Temos aí o crime, suposto crime de tráfico de drogas por equiparação, temos associação para fins de tráfico, lavagem de dinheiro e falsificação de notas fiscais. Então esses são os crimes que estão sendo investigados aí pela Polícia Federal, né? E como eu disse, é muita gente envolvida. Esse processo é um processo assim que vai dar muito trabalho para a defesa, tá? Porque é um processo muito grande, envolve muita gente. Então, assim, é impossível tirar qualquer conclusão diante de algo tão complexo. As pessoas que estão tirando suas conclusões na internet, nas redes sociais, já condenando o Cariani, e não é só ele, deve ter dezenas e talvez centenas de pessoas envolvidas, só que, como ele é famoso, né, a internet cai aí sobre ele, o jornalista também, mas não tem só ele. Ele é um dos investigados. Já vou explicar a relação dele com a empresa, que ele é administrador, e por que ele está sendo investigado e o que pode acontecer nesse caso. Nesse caso do Cariani, nós estamos falando também de uma empresa, de uma pessoa jurídica, e pessoas jurídicas do nosso ordenamento jurídico não podem responder criminalmente, a não ser quando estamos aí falando sobre questões de crimes ambientais. Fora isso, uma pessoa jurídica não pode responder. Então, essa responsabilidade de responder criminalmente recai sobre quem? Sobre o sócio, sobre os administradores. E Cariani é um importante administrador dessa empresa que ele representa. E o que acontece? Quando é que o Cariani poderia responder ou pode responder, tá? Lembrando que isso aqui não é um vídeo para dizer que ele é inocente ou culpado, não coloca a mão no fogo por ninguém, né? Nem conheço o Cariani, só acompanho o trabalho dele. Há algumas atitudes dele que eu não acho legal, mas é um cara que tem o seu trabalho honesto, até aqui tem a sua família, tudo isso, e o que estão fazendo com ele eu acho uma tremenda covardia. Por isso eu trago essa reflexão aqui, e a investigação vai seguir, o processo vai seguir, que seja feita a justiça, tá?
Vamos lá, continuando aqui. Então, o seu Cariani, ou qualquer sócio, porque uma empresa que vem lá dos anos 80, início dos anos 80 e até aqui, ela tem, vamos dizer assim, acredito eu, né, que ela tem centenas de sócios, talvez, ou mais que isso. Então, é muita gente, muita gente. Então, algo que acontece dentro de uma empresa tão grande é sempre culpa do administrador? Necessariamente o administrador teve dolo naquilo ali que aconteceu ilicitamente de errado? Não necessariamente. Então, não necessariamente ele ou qualquer dos sócios que estão sendo acusados tem uma relação direta. Pode ser que um outro tenha, pode ser que todos tenham, sim, também, tem essa possibilidade, mas não necessariamente o dono de uma empresa vai estar ligado às coisas erradas que estão sendo feitas dentro daquela empresa. Você pode ser dono de uma grande empresa, confiar a parte, vamos dizer assim, de tributos para um determinado funcionário e aquele funcionário fazer bobagem e você só vai saber quando a polícia bater na sua porta, né? Então, esse tipo de coisa pode acontecer e não necessariamente os sócios ou os administradores vão ser os culpados. Afinal de contas, nenhum de nós é onipresente ou onisciente. Dessa forma, a acusação, nós estamos na fase de inquérito. Já vou explicar como funciona isso aqui no Brasil, mas quando chegar o processo, se o Ministério Público entender por oferecer a denúncia contra o Cariani e contra também os outros, essa denúncia ela tem que ser, vamos dizer assim, dividida e dizer o que cada um fez ali. Não pode ser uma denúncia genérica. Todos os administradores estão recebendo aí essa acusação, vão ter que responder ao processo, né? Não é assim que funciona. É preciso a individualização de cada um para que cada um responda, se for o caso, de acordo com o que fez de errado ali naquela empresa. Então, tem que ser específico, tem que ser dividido e tem que dizer o que cada um fez. Não pode ser uma acusação genérica. Então, a partir do momento que o Ministério Público decidir ou não oferecer a denúncia, ele tem que fazer essa divisão, porque, caso contrário, essa denúncia pode ser considerada inépita, ou seja, não vale. Lembrando que a denúncia do Ministério Público ela não pode somente trazer ali a posição hierárquica do acusado. Vamos usar aqui o exemplo do Cariani. Ele é administrador, né? Um administrador importante lá dentro dessa empresa. Não pode colocar simplesmente porque ele é administrador. Bem, ele é administrador, então ofereça a denúncia porque ele é importante na empresa, ele deveria saber do que estava acontecendo. Não pode ser assim, senão é considerado inépito. Tem que dizer, ele é administrador e ele fez isso dolosamente, tá? E contra tal pessoa, ele fez isso, ele forneceu documentos, etc. Então, a posição hierárquica não necessariamente é um ponto principal para que o Ministério Público ofereça denúncia. É preciso especificar o que essa pessoa fez. E agora eu vou à explicação de como funciona a investigação, o inquérito policial do Brasil e o processo penal. Inquérito policial, muitos autores, muitos doutrinadores consideram como uma fase pré-processual. Eu também acho ideal essa terminologia, algo pré-processual, porque realmente o inquérito policial ainda não é o processo. Só que, assim como aquele homem que recebe uma falsa acusação, né, de uma mulher, outras pessoas também que recebem acusações de outros crimes, elas são já julgadas pelo Tribunal da Internet, são condenadas e só não são queimadas em praça pública porque não é permitido. Porque se alguém disser, ok, pode fazer, eles fazem com todo prazer. Continuando aqui, como é que funciona essa questão da investigação e depois o processo? No momento da investigação, é uma fase pré-processual, como dizem alguns autores, eu concordo com isso. Depois dessa fase pré-processual, a polícia, ela pega toda aquela investigação, leva para o Ministério Público e o Ministério Público decide se oferece a denúncia ou não. Ao oferecer a denúncia, o juiz recebe esse documento e abre prazo para a defesa também se pronunciar sobre um possível pedido de não recebimento daquela denúncia, inépcia, etc. Então o juiz depois decide se segue ou não com aquela denúncia. Decidiu que sim, seguiu. Então aí, pronto, se criou o processo contra esse acusado. E aí nós vamos seguir até a audiência, instrução e julgamento, como o nome diz, lá vão ser produzidas provas, né? Vai ser realmente instruído aquilo ali para que se possa produzir provas a favor e contra também, vindos da acusação,
contra aqueles acusados. Então é assim que funciona o inquérito policial e o processo penal no Brasil, no geral. Quando nós tratamos de Lei Maria da Penha, nós temos algo muito parecido. Temos algumas peculiaridades que são da Lei Maria da Penha, mas no geral é assim que funciona. Parte pré-processual, que é o que está acontecendo no Cariani agora, não tem julgamento, não tem processo, não tem nada, muito menos sentença, como o pessoal da internet quer colocar aí. Então, depois dessa fase pré-processual, nós temos o processo, instrução e julgamento e o juiz dá a sentença. E aí depois vem recurso, tudo isso. Bem, essa é a explicação que eu queria trazer para vocês aqui sobre o caso Cariani, que eu achei importante porque nós vivemos em um país onde, como eu falei, as pessoas são hipócritas demais. O brasileiro parece que é um povo que vive numa infelicidade tão grande que quando ele tem a oportunidade de ser feliz, vamos dizer assim, linchando virtualmente alguém, que é o lixamento, ninguém se sente culpado. O lixamento, a pessoa fala, só dei só um chutinho, só quando a pessoa desfalece, né, ninguém se sente culpado. Na internet, o lixamento virtual é a mesma coisa. Mas, na minha opinião, e agora vem uma opinião que não é jurídica, né? Um comentário que não é jurídico. Na minha opinião, são pessoas que realmente não têm uma vida muito boa, ou têm uma vida péssima, são muito infelizes, porque vivem esperando a oportunidade para ir lá, né, cancelar alguém. A esposa do Cariani está sendo atacada também. Então, assim, é uma coisa muito absurda. Ah, mas isso acontece com políticos. Pessoal, o Cariani não é político. Ele até se envolveu aí, né, levou uma pessoa lá no seu programa, e depois que ele levou essa pessoa lá, que vocês sabem quem é, ele começou a ser perseguido. Essa é a grande verdade. Eu não quero transformar isso aqui num debate político, vim aqui para fazer uma análise jurídica, mas essa é uma das grandes verdades também. Nós temos aí influenciadores que cometeram crime mesmo, tem provas que eles cometeram crime, provas das suas próprias lives, cometeram crimes fazendo live, e a Polícia Federal não foi atrás. As pessoas que estão, vamos dizer aí, difamando o Cariani, porque enquanto não se prova, é difamação. As pessoas que estão difamando o Cariani são as mesmas pessoas que apoiam coisas absurdas e bizarras nesse nosso Brasil. Então, enfim, a hipocrisia.